Salve, salve, povo abençoado de Deus, um ótimo domingo a todos, espero encontrar vocês gozando de paz, alegria e saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, deixem-me compartilhar com vocês aqui um texto da Palavra de Deus, uma meditação da Palavra de Deus que nós encontramos em Mateus capítulo 13, dos versos 1 a 23. Nesse texto nós encontramos uma maravilhosa parábola, né? Parábola muito conhecida, chamada de parábola dos 4 tipos de solos, né? 4 tipos de solos. E aí nós poderíamos então aí dar o título dessa meditação como a parábola dos 4 tipos de solos e os corações dos homens, ok? Porque Jesus faz aí uma comparação entre o tipo de solo com o tipo de coração do homem, ok? E aí nesse texto, né, que nós mencionamos de Mateus capítulo 13, versos de 1 a 23, eu não vou ler, mas eu convido a vocês que leiam em casa, para que vocês possam ler com maior calma e refletir sobre esse texto. Ok? Então, essa passagem de Mateus, capítulo 13, né? Nós encontramos Jesus apresentando ou compartilhando uma mensagem, uma parábola maravilhosa. Por quê? Porque nessa parábola que Jesus, né? Ele compartilha com os discípulos e, evidentemente, está compartilhando conosco. Ele usa aqui os tipos de solos, fazendo uma analogia para apresentar os tipos de diversos estados dos corações dos homens. Então, ele apresenta tipo de solo, fazendo uma analogia ou uma comparação com os tipos de solo do coração do homem, né? E essa parábola, ela é muito maravilhosa porque ela faz com que nós façamos uma reflexão até mesmo para que nós possamos fazer possamos medir aonde os nossos corações se enquadram dentro desse tipo de solo ou dentro desses corações dos homens, né? De fato, essa parábola é maravilhosa também porque é um convite que Deus faz, é um convite que Jesus faz para que nós possamos refletir de como nós estamos recebendo a palavra de Deus em nossas vidas. Diante disso, Jesus vai descrever 4 tipos de solo. E eu quero então compartilhar com vocês algumas observações com relação a esse tipo de solo. O primeiro solo que Jesus menciona nesse texto está no verso 19. Jesus descreve primeiro solo, o solo à beira do caminho. Jesus descreve o solo à beira do caminho como aquele solo aonde aquela semente cai, mas imediatamente ela é pisada pelas pessoas que passam, ou seja, o solo plantado à beira do caminho é um solo onde a semente fica muito exposta. A semente, ela não tem a capacidade de se aprofundar. Por quê? Porque esse solo, ele representa uma instabilidade. É um local onde não há consistência para que aquela semente cresça. Passa pessoas, passa árvores, pássaro pode comer a semente porque ela está muito exposta. Nesse texto aqui, nessa comparação desse solo, Jesus vai dizer que esse solo, ele representa os corações daquelas pessoas que são endurecidas pela incredulidade. Elas estão cauterizadas, né? Elas estão insensíveis, né? Pelas adversidades, pelos problemas que passaram pela vida, então elas estão com o coração fechado.
elas não conseguem compreender, entender a mensagem do Evangelho de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse tipo de pessoas que têm o coração endurecido, que são pessoas insensíveis para ouvir o Evangelho, da mesma forma que um terreno está incapacitado de receber uma semente que possa vir a crescer, a florescer, ela representa aqui, são comparados aquele tipo de pessoas, né, que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho, mas eles não demonstram, ele não tem nenhum interesse em entender, ou menos refletir sobre aquilo que está sendo pregado, sobre aquilo que está sendo anunciado para eles. Eles tratam com deboche, eles escarnecem, eles não têm assim nenhuma empatia de poder ouvir, para entender, de forma com que eles possam tirar lições preciosas dessas mensagens e que eles possam vir colocar isso em suas vidas, né? O fato é que essas pessoas, elas são muito seculares, elas pensam muito nas coisas do mundo, certo? Eles vivem muito envolvidos pelas coisas do mundo, eles permitem com que as distrações, os ensinamentos, as coisas mundanas tenham mais força ou evidência em suas vidas. Então, portanto, pessoas que agem assim, elas se tornam pessoas ineficazes para receber a palavra de Deus. E, de fato, é algo triste, é algo ruim de poder você falar algo bom, anunciar uma mensagem de paz, de amor, de alegria, de vida eterna, e essas pessoas se fecharem de uma forma tão grande com que eles não permitam com que você fale. E isso nos causa não só consequências para essas pessoas, mas também nos trazem tristeza, porque são pessoas que perdem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E existe na palavra de Deus, na Bíblia, vários exemplos de pessoas que se tornaram insensíveis, que tiveram o coração endurecido. Mas a exortação que fica para nós, que pregamos a palavra de Deus, é que nós devemos orar para que Deus amoleça os corações dessas pessoas. Orar para que Deus amoleça os corações endurecidos, né? De forma com que tanto as pessoas, os corações daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Que muitas pessoas pelas quais nós temos admiração, nós temos consideração e queremos passar para essa pessoa o ensinamento da palavra de Deus, nós precisamos não nos entristecer, né? Mas orar por elas, né? Interceder por elas de forma com que elas sejam quebrantadas e os seus corações possam estar abertos a receber, amolecer para receber a palavra de Deus. Precisamos não só orar, mas precisamos nos esforçar para que as pessoas possam ser quebrantadas pela palavra de Deus, certo? De forma que eles possam se esforçar, né? Para não permitir que as distrações, né? Que as coisas do mundo, que o secularismo venham afastar da fé, venham afastar da semente da palavra de Deus. Portanto, nós vimos aí Jesus escrevendo o sol à beira do caminho. São aquelas pessoas que têm o coração endurecido pelas adversidades, são aquelas pessoas que estão mais focadas nas coisas do mundo, né? Estão mais atrás das coisas do mundo do que buscar as coisas espirituais. Portanto, Jesus descreve aí o primeiro solo à beira do caminho. O segundo solo que nós vamos falar aqui, dito por Jesus, está no verso 20 e 21. Ele fala sobre o solo pedregoso, né? Solo cheio de pedra, né? Ele diz,
O solo pedregoso é descrito por Jesus como aquele que, onde a semente encontra uma camada superficial da terra, mas não consegue criar raiz profunda. Ou seja, a palavra é lançada, aí há uma brecha nas pedras, aonde a semente cai, mas ela não pode crescer, ela não pode evoluir pelo fato das pedras, né? Então o texto diz que quando o sol se levanta, essas plantas murcham e morrem, murcham e morrem. Então, aqui, Jesus fazendo uma analogia com os corações humanos, ele diz que o solo pedregoso é igual ao coração daquelas pessoas, ou daqueles indivíduos que recebem a palavra de Deus, e recebem com entusiasmo, recebem com alegria, né? E com fé, e com disposição nos momentos iniciais. Mas, no transcorrer da caminhada, no transcorrer do tempo, eles não se desenvolvem, né? Eles não criam um alicerce sólido em sua fé, eles não crescem, eles não ficam fortes, consistentes com aquela semente, com aquela palavra que ele recebeu, né? E aí, quando vêm os desafios, quando vêm as perseguições, quando vêm as adversidades que surgem em nossas vidas, eles rapidamente esquecem, abandonam, né? Eles esquecem a sua fé rapidamente, ou seja, a sua fé rapidamente desaparece, vai embora. Então, portanto, é essencial de que o homem deva buscar um relacionamento constante, um relacionamento profundo com Deus, para que eles não venham ser comparados, o coração do homem não venha a ser comparado com um solo rochoso, onde você recebe a palavra, você recebe com alegria, com satisfação, com muita determinação, mas quando surge alguma adversidade, algum problema, alguma dificuldade, a fé vai embora. A fé some, por quê? Porque ela não está consistente, ela não está firme. Então, a exaltação que a palavra de Deus e o Senhor Jesus faz aqui é para que essas pessoas procurem buscar um relacionamento profundo com Deus, para que eles possam fortalecer a sua fé por meio do estudo da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da meditação e também por meio da comunhão. Ou seja, somente com alicerces sólidos, somente com alicerce consistente, nós poderemos resistir às provações e venhamos a perseverar na fé. Portanto, nós vimos o solo à beira do caminho, nós vimos o solo pedregoso, agora nós vamos ver outro solo apresentado por Jesus, que é o solo cheio de espinho. E Jesus diz o seguinte, Jesus também falando do solo cheio de espinho, onde a semente cresce, mas é sufocada pelos espinhos que a rodeiam. Esses espinhos representam as preocupações desse mundo e as seduções da riqueza que acabam sufocando a palavra de Deus. Então, o solo cheio de espinho, comparado com o coração do homem, Jesus deixa claro de que quem tem um coração semelhante a um solo cheio de espinho são aquelas pessoas que permitem com que as preocupações da vida, as preocupações cotidianas, elas venham influenciar, né, no seu relacionamento com Deus, né? Eles vivem preocupados com a vida cotidiana, eles vivem preocupados também em busca da riqueza, né?
E essas coisas mundanas e essas coisas terrenas tornam-se prioritárias em suas vidas, deixando com que o relacionamento, né, mais profundo e fiel com Deus fique de lado e eles coloquem apenas essas preocupações mundanas como prioridade em suas vidas, de forma com que essas preocupações cotidianas da vida, elas vão, tomando espaço daquele momento que você deve ter com Deus, né? Deixando pouco espaço para Deus. Você vive tão preocupado com as coisas desse mundo, né? Com as prioridades desse mundo, que você deixa de lado o que é mais importante, que é mais fundamental, que é o seu relacionamento maior e profundo com Deus. Então, esses espinhos são essas preocupações do mundo, né? Essas preocupações com as coisas do mundo. Você deixa de estar se relacionando com Deus profundamente e se relacionando com as preocupações, com as coisas desse mundo. O próprio Senhor Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas, ok? Então, a aplicação que nós podemos fazer, né, extraída do que Jesus disse, é que nós precisamos avaliar constantemente quais são as nossas prioridades, quais são as nossas escolhas. Ou seja, nós temos uma escolha a fazer, certo? Então, nós precisamos escolher a Deus, escolher a sua palavra, de forma com que a sua palavra cumpre em nós, em nossas vidas, ela esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos buscar o reino de Deus acima de tudo, confiando de que Ele suprirá as nossas necessidades. Beleza? Continuando, então, eu quero descrever aqui o quarto solo. O quarto solo vai estar no verso 23. O verso 23 diz o seguinte: por fim, Jesus mencionou o solo fértil, aonde a semente encontra boas condições para crescer e produzir frutos abundantemente. Aqui nós encontramos a analogia feita por Jesus com relação ao solo fértil. Nós sabemos que um solo fértil é um solo bom, é um solo adubado, é um solo bem preparado, e toda semente que for lançada nesse solo produzirá, crescerá e dará bons frutos, né? Então, o que Jesus diz aqui é para aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que compreendem a palavra de Deus, comparado com o solo fértil, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, compreendem a palavra de Deus e aplicam essas verdades em suas vidas. Ou seja, são homens que têm um coração receptivo à palavra de Deus. Então, quem tem um coração receptivo à palavra de Deus, Jesus descreve que é um homem que é como um solo fértil, aonde a semente da verdade encontra espaço para crescer, para desenvolver e para produzir frutos de transformações. E que frutos são esses que um coração fértil produz? Esse coração fértil, ele produz o amor, ele produz a bondade e ele produz a obediência à palavra de Deus. De fato, o homem que é comparado com o coração fértil é o homem que ele busca cultivar constantemente em suas vidas um coração fértil. Ou seja, são aquelas pessoas que constantemente e cotidianamente estão removendo as pedras das incredulidades,
as pedras das preocupações mundanas, as pedras das distrações de tudo aquilo que nos afasta de Deus. De fato, que nós precisamos, constantemente, nutrir a nossa fé. Precisamos nutrir a nossa fé, fortalecer a nossa fé por meio das nossas orações com o nosso Deus, que é a forma com que nós falamos com Deus, por meio do estudo da palavra de Deus, que é como Deus fala conosco, e tenhamos uma comunhão de forma com que isso venha a ser cada vez mais sólido, mais consistente. Então, a exortação que Cristo nos faz é que nós devemos ter um coração fértil para receber a palavra de Deus, assim como um solo fértil está preparado para receber uma boa semente, certo? O fato é que somente assim nós poderemos experimentar um crescimento espiritual saudável, e que nós também possamos experimentar ser o verdadeiro testemunho, um testemunho vivo de Cristo, um testemunho vivo do amor, um testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas, ok? Ok, meus garotos? Então, para a nossa conclusão, eu quero dizer que as parábolas, a maravilhosa parábola descrita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentando os 4 tipos de solo, é uma forma de Jesus nos desafiar. Nos desafiar em que sentido? Para que nós possamos nos examinar para sabermos de qual tipo de coração nós temos. De qual tipo de coração nós temos e se qual tipo de semente está sendo jogado em qual tipo de coração nós temos. Será que nós temos um coração à beira do caminho, um coração pedregoso, um coração cheio de espinho, ou se nós temos um coração fértil para receber as preciosas palavras do Senhor. O fato é que nós precisamos estar consciente da importância de acolher a mensagem divina em um solo fértil, de forma com que permitamos que essa semente nos transforme as nossas vidas e que essa semente venha a produzir frutos em abundância. Que nós sejamos pessoas receptivas, que nós sejamos pessoas dispostas a remover as barreiras que nos impedem de receber a palavra com alegria e permitir que ela cresça em nós. Que as nossas vidas sejam um reflexo do amor, um reflexo da graça de Deus, de forma com que esse amor e essa graça de Deus, ela impacte as pessoas, que ela cause um impacto ao mundo ao nosso redor. E que a palavra de Deus, ela encontre solos férteis em nós e que nós possamos produzir frutos e mais fruto para glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, meus garotos? Um abraço. Essa foi a nossa meditação. Espero que eu tenha ajudado a vocês nessa compreensão. E quero, desde já, despedir, desejando a todos graça e paz. E que Deus os abençoe. E que Deus é bom o tempo todo. Ok? Um abraço. Tamo junto. Fui.